direção política da Revolução de Fevereiro coube aos socialistas revolucionários e aos mencheviques, em aliança com setores liberais da Rússia. Na ocasião, a maior parte da liderança bolchevique estava exilada ou presa na Sibéria. Leon Trotsky, líder do Soviético de São Petersburgo na Revolução de 1905, estava no exílio desde então, após ser preso e enviado para a Sibéria, de onde conseguiu fugir. No exílio, Trotsky acompanhou os acontecimentos da Revolução de Fevereiro e aderiu ao programa bolchevique defendido por Lenin. Ao terminar o exílio, em abril de 1917, Lenin escreveu as teses de abril, chamando os bolcheviques a derrubar a República Parlamentar Burguesa de Kerensky e a entregar o poder aos sovietes. As teses de Lenin foram aprovadas pelo Partido Bolchevique. Em outubro de 1917, os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno, depuseram o governo de Kerensky e convocaram o segundo Congresso dos Sovietes. Sob a liderança de Vladimir Lenin, os sovietes assumiram o poder. Atendendo ao apelo popular, o novo governo retirou a Rússia da Primeira Guerra. Em março do ano seguinte, os bolcheviques assinaram com as potências centrais o Tratado de Brest-Litovsk, que retirava o país oficialmente da guerra. O custo, porém, foi alto. A Rússia perdeu a Polônia, Finlândia, perdeu territórios bálticos como Letônia, Estônia, Lituânia, a Bessárabia, que era um território dividido entre as atuais Moldávia e Ucrânia. Além dessas medidas, o novo governo estatizou bancos, estrada de ferro e indústrias e confiscou as terras da nobreza e da igreja, que foram distribuídas entre os camponeses. As medidas revolucionárias do novo governo expropriaram a burguesia, a nobreza e os membros da igreja, atingindo também empresas estrangeiras com investimentos no país. A reação desses setores ao programa revolucionário bolchevique levou o país à guerra civil. A guerra civil entre os bolcheviques e seus inimigos internos começou em 1918. Do lado dos contra-revolucionários, formou-se o Exército Branco, reunindo oficiais czaristas, aristocratas e burgueses, apoiado por uma aliança de 14 potências estrangeiras, principalmente os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão. Do lado bolchevique estava o Exército Vermelho, comandado por Leon Trotsky. Diante da guerra civil, das dificuldades que ela gerava, Lenin estabeleceu o comunismo de guerra. O comunismo de guerra foi um programa que definiu o confisco das colheitas no campo para abastecer os soldados e a população urbana, a suspensão da liberdade de imprensa, de greve, de associação, os partidos mencheviques e socialistas revolucionários foram proibidos e o czar e sua família, que estavam presos, foram executados. A guerra terminou em 1921 com a vitória do Exército Vermelho e a sobrevivência do Estado Socialista. A Rússia soviética, porém, estava em colapso. A produção agrícola e industrial havia diminuído, as principais cidades tinham se esvaziado, as minas estavam abandonadas e os transportes desmantelados. Estima-se que a fome que devastou o país no inverno entre 1921 e 1922 tenha causado a morte de aproximadamente 5 milhões de pessoas. A guerra civil não impediu o governo bolchevique de estabelecer uma política para combater o analfabetismo no país. Por essa razão, em 1918, a jornada de trabalho dos operários foi reduzida em 2 horas, sem redução dos salários, porém. Para os que estudavam, utilizava-se clubes, fábricas e repartições públicas para que fossem usados no ensino. Para Lenin, a política e a construção do socialismo não se separavam da escola, da indústria pública, do trabalho e do desenvolvimento da ciência. Foi com essa visão que a sua companheira e militante, a pedagoga Nadezhda Krupskaya, elaborou o primeiro programa de educação do Partido Comunista da Rússia, aprovado pelo Congresso do Partido em 1919. Terminada a Guerra Civil em 1921, era preciso adotar medidas urgentes para reconstruir a economia russa. Para isso, o 10º Congresso do Partido Comunista da Rússia aprovou no mesmo ano
a nova política econômica, conhecida como NEP. As medidas fundamentais da NEP foram a formação de cooperativas nacionais, a autorização para pequenas e médias empresas privadas funcionarem e a permissão para os camponeses venderem seus produtos no mercado livre. As grandes indústrias, as comunicações, o sistema financeiro e os transportes continuaram controlados pelo Estado. A ideia da NEP era desenvolver aspectos capitalistas que evitassem a falência total da economia russa e salvasse o regime socialista recém-estabelecido. Conta-se que Lenin justificou esse momento de incentivo à prática capitalista, dizendo que era preciso dar um passo atrás para depois dar dois à frente. Assim, partiu-se do pressuposto de que era necessário estimular uma produção excedente no campo para abastecer as cidades e possibilitar o crescimento industrial da Rússia soviética. Toda a riqueza produzida deveria ser posteriormente socializada. Contudo, as medidas estabelecidas pela NEP não foram suficientes para impulsionar a economia russa, que apenas em 1926 atingiu os níveis de produção do período anterior à guerra. O crescimento extraordinário da economia do país se deu a partir da década de 30, impulsionado pelos chamados planos quinquenais. Naquela década, enquanto os países capitalistas sofriam os efeitos devastadores da crise de 29, a Rússia, renomeada de União Soviética, apresentava a taxa de crescimento nunca antes alcançada pelas economias ocidentais. Com a morte de Lenin, em 24, iniciou-se uma disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin. Trotsky propunha que a União Soviética promovesse a Revolução Socialista Mundial. Stalin, então secretário-geral do Partido Comunista, defendia que era necessário primeiro consolidar a revolução no país. Stalin venceu a disputa com Trotsky e passou a governar a União Soviética no modo de ditadura. Essa ditadura stalinista começou de fato em 1927, com a aprovação da proposta de Stalin de coletivização forçada da agricultura. O objetivo era obrigar as classes dos camponeses prósperos, conhecidos como kulaks, a aderir às fazendas coletivas. Como resistiram a entregar suas produções ao governo, os kulaks foram vítimas de violenta repressão. Presos, executados ou deportados para regiões distantes, a classe dos kulaks foi eliminada da União Soviética. A repressão também se voltou contra os que denunciavam a burocracia stalinista. Entre 1936 e 1939, o governo montou processos judiciais para punir os supostos traidores da Revolução. E o terror implantou-se no país. Pessoas acusadas de ou suspeitas de traição eram levadas para campos de trabalho forçado criados pelo próprio regime. O saldo final foram 5 milhões de presos e cerca de 500 mil executados. Toda a velha guarda bolchevique que dirigiu a Revolução de 1917 acabou eliminada. Para muitos socialistas, a transformação nas artes era parte do processo de transformação da sociedade e da criação de uma nova cultura revolucionária. Esse projeto animou muitos artistas de vanguarda na Rússia pré-revolucionária e continua incentivado depois da Revolução Socialista de 1917. Nos primeiros anos que se seguiram à tomada do poder bolchevique, muitos artistas que defendiam a Revolução Socialista, como Sergei Eisenstein e o poeta Vladimir Mayakovsky, passaram a fazer obras que buscavam retratar a vida e as lutas dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, criar novas formas de expressão diferentes e mais radicais que as tradicionais. A preocupação do governo revolucionário com o combate ao analfabetismo também se manifestou no campo da cultura e das artes. Para isso, no ano de 1918, foi criada a Oficina de Arte Visual, uma seção do Narkompros, o departamento criado pelo governo bolchevique para cuidar da educação e da cultura da Rússia soviética. Em torno do Narkompros, reuniram-se nomes importantes da arte de vanguarda russa. O Narkompros organizou a primeira mostra livre de artistas de todas as tendências, realizada no Museu Hermitage, em Petrogrado, São Petersburgo, em 1919. A proposta era estimular a livre expressão artística e despertar nos trabalhadores o interesse pela arte.
Com a chegada de Stalin ao poder, as manifestações das vanguardas soviéticas foram reprimidas e consideradas burguesas ou decadentes. Sob o regime stalinista surgiu o realismo socialista. Financiada e controlada pelo Estado, a arte deveria enaltecer a pátria soviética e representar apenas o mundo dos trabalhadores. Soldados em guerra, operários e camponeses fortes e felizes, mineiros sujos de fuligem, com um conjunto de normas e procedimentos de produção artísticas previamente delimitados pelo Estado. O realismo socialista tornou-se a arte oficial da União Soviética, cumprindo um papel fundamental na preservação do regime stalinista. No exílio, no México, o revolucionário Leon Trotsky acompanhava as notícias sobre os acontecimentos na União Soviética, principalmente a eliminação de toda a vanguarda da Revolução de Outubro e a política de estatização da arte soviética. Foi o interesse em discutir os caminhos da arte soviética e dos partidos comunistas dirigidos por Moscou que reuniu no México Trotsky, o escritor, poeta e dirigente do movimento surrealista, o francês André Breton, e o muralista mexicano Diego Rivera. O resultado do encontro foi a publicação, no dia 25 de julho de 1938, na cidade do México, do Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, assinado pelos dois artistas com a colaboração de Trotsky, onde a pauta principal desse encontro, desse manifesto, diz o seguinte: consideramos que a tarefa suprema da arte em nossa época é participar consciente e ativamente da preparação da revolução. No entanto, o artista só pode servir à luta emancipadora quando está compenetrado subjetivamente de seu conteúdo social e individual, quando faz passar por seus nervos o sentido e o drama dessa luta e quando procura livremente dar uma encarnação artística a seu mundo interior. Nenhuma autoridade, nenhum coração, nem o menor traço de comando. As diversas associações de cientistas e os grupos coletivos de artistas que trabalharão para resolver tarefas nunca antes tão grandiosas unicamente podem surgir e desenvolver um trabalho fecundo na base de uma livre amizade criadora, sem a menor coação externa.